Prontinho. Boa noite, pessoal. A gente está começando aqui mais um podcast do Interage aí, tá? É, Sejam bem-vindos a mais um episódio conosco, certo? E hoje a gente vai falar sobre gestão da informação e análise e desenvolvimento do sistema. A nossa convidada é Priscila Mendes, eu sou Célia Regina e hoje estaremos com Elson também participando do nosso podcast. Tudo Olá, bem? gente. Tudo Boa bem, noite. professora Priscila? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Elson? Tudo bem? Sally, Priscila, tudo bem, pessoal? Tudo bem, meu amor? Pronto. A professora Priscila, ela é professora assistente na Faculdade Senac de Pernambuco. E a gente vai começar agora nosso bate-papo, tá? Sobre esse assunto. Quer começar, Elson, com as perguntas? Eu começo. Vai. Pronto, então, Priscila, vamos lá. Qual a tua área de formação? A minha área de formação foi administração, né? A primeira e única graduação foi administração, minha base, né? Meu start. E aí, como foi a experiência de administração? Caramba, na época que eu fiz, né? Eu tô quase uma coroa, porque a gente já fala na época, né? É, São detalhes. Eu também, é, também. Na época que eu fiz, que eu decidi fazer administração, na verdade, eu me inspirei muito na minha mãe, né? Eu tinha um exemplo assim em casa, então eu admirava, achava interessante, ela levava para o trabalho dela. Então, na época, oitava série, hoje nono ano, eu já tinha em mente a administração. Então, cursei o primeiro, o segundo e no terceiro ano, né, do ensino médio. Aí prestei Enem, mas desde o primeiro ano eu já tinha na cabeça que seria administração. Então, não tinha muita dúvida do que eu queria, não. Então, fiz o Enem, na época participei tinha a primeira fase, segunda fase, né, tinha o PE, então passei por todos esses processos. O Enem não era tão importante, né, era uma pontuação, era uma porcentagem, de 2003 para 2004, era uma porcentagem que contribuía para a primeira fase, né, da federal. E quando foi, não passei, né, 2003 para 2004. Quando foi 2004, eu fiz o Enem de novo, e aí no governo, né, teve o lançamento do ProUni, e aí com a minha nota, na época de 2004 para 2005, eu consegui a bolsa do ProUni e fui bolsista do ProUni, né, 100% na época. Então aí já cursei administração na Universidade Católica de Pernambuco, mas era bolsista pelo ProUni. Boa. Uhum. E assim, a E, administração era um curso que, desculpa, Elson. A não, relaxa. administração, assim, acho legal ela dizer que tinha certeza que queria, porque era um curso Hum, que todo mundo queria, assim, eu vou ver o que que eu vou fazer. Aí fazia administração para ter a graduação. Aí hum, depois, posteriormente, encontrava, assim, vamos dizer assim, mais uma vertente para somar com a administração. E é legal, assim, você ver uma pessoa que diz, não, eu queria a administração, eu fiz a administração consciente do que eu queria. Legal mesmo. Pode falar, Elson. Desculpa aí, viu? Não, relaxa. E então, Priscila, como foram assim as experiências profissionais que você teve durante a graduação? Rapaz, quando eu entrei para fazer administração, meu sonho era trabalhar em banco, né? Então, tinha o curso e o sonho de ser bancária. E aí, quando foi em 2006 que eu fui apresentada ao PIBIC, né? Programa de Bolsa de Iniciação Científica, eu fui para uma vertente mais sustentável, sustentabilidade. E me apaixonei pela área da pesquisa, pela área, na época era ISO 14001, a gente estudava a certificação, eram os nossos projetos na área de certificação. E aí Qualidade. eu fiquei muito encantada, né? E tentei juntar a parte financeira, né? Parte de contabilidade ambiental, enfim, auditoria ambiental, com essas questões, né, de gestão ambiental, sistema de gestão ambiental, enfim. Então, no final, eu sempre fui bolsista até do PIBIC,
E só no último ano da graduação, foram 4 anos, que eu fui para estagiar. Então, passei para a noite e fiquei estagiando. E aí foi no estágio que eu entrei para a área financeira realmente, né? Contas a pagar, contas a receber. Então, foi um ano de estágio, mas ainda sempre conciliando a questão profissional, né? O financeiro ali, o estágio, com a pesquisa também, né? Então, e foi isso ao longo de todos esses anos, porque eu fiquei muito encantada. Então, a minha experiência profissional na graduação foi no último ano, né, que lá naquela época tinha estágio obrigatório, então eu, né, era obrigada, vamos dizer assim, né? Tinha esses créditos para pagar, então tinha que fazer o estágio, foi na área financeira. Né? Legal, legal. Não, estágio obrigatório a gente tem até hoje. Mas então, e assim, sobre pós, mestrado, doutorado? Rapaz, quando eu terminei a graduação, né, foi final de 2008, então eu passei 6 meses, vamos dizer assim, descansando por motivos de saúde. E quando foi em agosto de 2009, eu comecei uma pós-graduação na Federal, que era, como eu teve o estágio na área financeira e tinha essa vontade de, pô, eu quero trabalhar num banco também, não esqueci. Então eu fiz uma pós-graduação em auditoria fiscal e perícia contábil. Caramba. Foi. Interessante. É um caminho meio louco, vocês vão entender. E aí, quando foi em 2000, final de 2010, né, a vida também é feita de muitas escolhas. Na verdade, no final de 2009, quando eu entrei nessa pós, eu passei no mestrado em engenharia da produção na Federal, que também era o meu sonho, mestrado, doutorado, pesquisa, enfim. Mas aí, né, a gente não tem uma vida tão confortável financeiramente, e aí eu precisei escolher, né? E nessa época eu passei no mestrado de engenharia da produção e passei para uma vaga para trabalhar em um banco. E aí o dinheiro era muito maior que a bolsa, né? Os benefícios. Eu tinha uma mãe que ainda trabalhava em casa de família, então eu não tinha o luxo de dizer assim, eu vou só ficar estudando porque é o meu sonho, né? Então, e era o meu sonho também ser bancária. Então, foi um momento muito difícil, algumas noites de choro, e decidi trabalhar no banco. E aí, ingressei, né, também no banco na área financeira, e era técnica de operações bancárias, e eu passei um ano no banco. E também, durante esse ano no banco, continuando fazendo artigo, participando de congresso, me estudando, não era fácil, né? Mas tentando também conciliar para não perder o viés, né? Para não perder Ensino. né? O acadêmico, né? Não ficar só no profissional. E aí, durante o banco, eu concluí a pós-graduação, e no banco foi um ano de muita aprendizagem, ganhei bastante dinheiro, não vou mentir para vocês, né? Foi que eu reformei a casa, mudei toda uma estrutura, organizei a vida da minha mãe, a minha vida também, eu era bem jovem, sei lá, tinha 22 anos, 23 na Nossa, época. muito jovem. Muito Uhum. jovem mesmo. Verdade. E beleza, sendo que o banco ele me trouxe alguns, como eu posso dizer, umas perturbações, né? Eram muitas pressões, era um ambiente hostil muitas vezes. Eu já E, trabalhei num banco também, eu sei exatamente o que você está falando. e engraçado, na área que eu trabalhava, assim, nessa parte meio glamour, eu era a única negra. É Parecia que difícil. que estavam me fazendo um favor de trabalhar ali, então eram uns feedbacks bem assim, né? Enfim, Passivo-agressivos. boa. Exatamente, imagino. E assim, teve um momento que quando eu peguei o timing, disse, eu estou muito desenrolada, eu já tô fera. Aí eu comecei a ter uma postura agressiva também, né? E quando eu recebi aquele feedback, eu tinha uma postura agressiva porque eu sabia que eu estava na razão e eu perdi um pouco né, o controle muitas vezes. E aí eu disse, não, é hora de ir embora, infelizmente. Então, nesse meio tempo, tinha um processo seletivo numa empresa no Por Digital, na época Jinx Playware, né, empresa de adver games,
E aí pedi demissão do banco e fui para a Jinx. Para ganhar bem menos do que eu ganhava, mas o que eu pensava era na minha saúde mental, né? E fui muito feliz, viu? Aí fui para a Jinx, e na Jinx eu fazia parte da coordenação, né? Coordenava o RH, o financeiro, a parte jurídica, era pequenininho, e a parte de infraestrutura, mas fiquei muito pouco tempo na Jinx, porque abri um processo seletivo no CESA, né? E aí fui para o CESA, também para a área de controladoria. Então, na Jinx eu fiquei de fevereiro a junho, e quando foi em julho eu já comecei no CESA. E aí no CESA eu fiquei até 2016, mais ou menos. Então no CESA também, veja, o financeiro ainda vinha comigo. Rondando a sua vida ainda, né? Tipo assim, você sai dele, mas ele não sai de você. Até hoje, viu? E eu não. Então, vá, termine. Mas assim, no CESA foi controladoria. E aí fui mudando de áreas, né? Controladoria, processos, projeto. E quando eu fui para a área de negócios, né? Foi quando eu entrei no mestrado. Porque tinha parte de estabilidade, né? Porque internet das coisas, no projeto 2014. Então, tinha alguns projetos na área de sustentabilidade, monitor de irrigação, sustentabilidade. Então, gostei muito, fazia parte do controle financeiro do projeto, né? Todo o custo, todas as despesas, a receita, o que é que pode emitir, o controle de planilha, tudo do projeto. E foi a partir daí que eu comecei a fazer o mestrado, em 2016. Aí o meu mestrado é administração e a linha de pesquisa, inovação e desenvolvimento. Então já existia o projeto no CESA, e o que é que a gente fez? Um mestrado profissional só para, né, trazer referência, base, visibilidade para o projeto também, né? Uma forma de estruturar, e foi ótimo. Então, 2016, 2017, finalizei trabalhando essa questão do mestrado profissional, porque era voltado lá para um projeto do CESA. Então, aí veja que eram muitos paralelos, né? Tem um paralelo profissional e tem um paralelo acadêmico também nessa trajetória. Nunca deixando de lado o acadêmico, né? Assim, a Era gente meu sonho. sabe que hoje em dia é muito difícil você só estudar. Você tem as contas para pagar, você tem muitos têm que ter as contas de casa, ajudar os pais, né? Né, Elson? Aí trabalha pra caramba, aí depois vai, e aquela luta para ir para a faculdade, aí vai cansado, vai com fome, vai estressado, às vezes leva alguma coisa do trabalho para a aula, né? Tenta esquecer um pouco do trabalho na aula, mas é assim, vida que segue, porque senão a gente não consegue. Porque não consegue, né? E assim, às vezes a gente vai na vida, às vezes esquece um pouquinho, né? Como foi a caminhada até aqui. Exato. Mas, assim, aí teve esse momento, depois que eu finalizei o mestrado, e quando eu finalizei o mestrado, eu já estava dando aula, então trabalhava, mestrado, e comecei a dar aula, né, numa faculdade particular, na região metropolitana. E aí eu fui gostando, e o salário de professor a gente sabe que é, né, bem pequenininho, bem modesto, mas eu posso dizer para vocês que na época eu recebi um cheque e eu fiquei tão orgulhosa, porque assim, meu sonho de trabalhar em banco passou. E depois disso, valeu a tentativa. Agora eu quero tocar em frente o acadêmico, né, a pesquisa e tal. Então, meu salário como professor, o primeiro, quando eu abri assim o cheque, assim, fiquei muito feliz, fiquei feliz comigo, né? Que bom. Mas nem vou dizer o valor para vocês, né? Mas foi um valor assim, misericórdia. Mas foi bacana. Graças a Deus, coisa boa esse incentivo. E aí continuei dando aula, e aí nesse processo com consultorias, e saí do CESA, né? Ainda teve uma proposta para pro Brenan, mas enfim, pronto, agora eu acho que eu vou precisar dar uns passinhos para trás, diminuir essa questão, o financeiro, que era muito forte, para poder seguir o sonho, né? E aí tem padrões de vida que mudam, né? Amizades que saem do seu caminho também,
porque apontamentos, né? Você tinha um padrão de vida no banco, foi para um padrão de vida, vou dizer, né, no ecossistema do Porto Digital, e agora quer sair desse ecossistema tão visionado, né, uma ambição de tantos para você seguir, né, uma carreira acadêmica, mas tranquilo, né, leva o rojão e vai. E aí, nesse processo, passei num processo seletivo para ser professora em Serra Talhada, e aí comecei a trabalhar em Serra Talhada em 2019. Então, como professora, aí só fiquei com consultoria, coisas particulares, também na área de financeiro e ministrando. E dando aula. E viajava para a Serra, era Serra e Recife, porque era a instituição lá e aqui em Olinda, né, na região metropolitana. E em Serra Talhada, ninguém queria viajar 6 horas e meia. Então, o salário lá era altíssimo para professor. Então, era muito atraente, né? Então, passei quase 5 anos em Serra, e nesse meio tempo, né, nesse percurso, pandemia, aula remota, e foi aí que eu sei, opa, acho que chegou, engraçado, 2020, julho de 2020, eu sei, olha, chegou a hora de pensar no doutorado, começaram algumas disponibilidades de aula de disciplina isolada, eu disse, opa, acho que eu vou me organizar para um doutorado. Mas foi passando, nesse meio tempo, professora, isso acadêmica, pesquisa, livro, artigos, congresso, por aí vai. Fui mãe, né? Então, aí, mais uma vez, o sonho é deixado um pouco de lado, outras prioridades. E e continuei, né, ministrando. Quando foi o ano passado, a partir desse momento de ser mãe, eu vi que em Serra Talhada não dava mais para mim, porque não conseguia ficar mais distante da minha filha, né, por muitos dias, né, e também a área acadêmica tem altos e baixos, né, financeiros também, e aí eu disse, não, é hora de repensar. Então, 2023 foi um ano de repensar. Nem doutorado, acalma e vamos voltar para Recife. Foi aí que eu passei no processo seletivo do Senac para professor, né, assistente, na área de tecnologia, e aí foi uma possibilidade de, ops, vamos voltar para Recife, e aí voltei. E nessa volta, então esse ano foi um ano de, a gente fala, né, assentar a poeira, né, assentar o, o pó do café, e quando foi em maio, comecei a participar de editais para o doutorado, que também era um sonho, então, né, vamos organizar. E aí, alguns nãos, né, algumas reprovações, foram 2 reprovações, nem vou contar as outras reprovações que eu tive em 2020, 2021, 2020, nem vou contar, né? E aí, quando foi agora, no edital que teve, agora há pouco, passei, eu acho que foi, eu já esqueci as datas, eu sou péssima em data, mas consegui passar e agora estou doutoranda, né, em ciência da computação aí na Federal, no Centro de Informática. Coisa Então, boa. veja, Entre altos e baixos, vai. A gente tem que focar na vitória, não é no decorrer assim, eita, não deu certo, não deu certo. Foca no que tá dando certo. Continua, não insiste, desiste, insiste. né, É. porque muitas vezes eu vejo que tem muita gente que desiste muito fácil, né? É, principalmente hoje em dia. É, As pessoas têm que trabalhar mais essa parte assim da frustração é, temporária, porque é temporária, né? Depois você vai tentar outra coisa e consegue. e eu já estou realizada, assim. O que eu quis, a graduação foi o que eu quis trabalhar, trabalhei, mestrado, fiz, aí agora o doutorado na área de tecnologia, doutorado, e Doutorado vamos orar. E veja como foi diferente do meu do início, né, início. até agora, mas ainda continuo financeiro, quando pode, tem consultoria financeira, né? E tem a consultoria na área de inovação, com a Florin, né, que eu sou sócia, e vai. E professor, e engraçado, né? A administração também não foge da área, porque no Senac é o eixo de tecnologia, mas dou aula no curso de moda, logística, tem um portfólio de gestão, tem questões estratégicas também que a gente faz, que é de projetos, processos, gestão ágil, eita. Então, você é docente, mas tem outras áreas tem outras frentes que exigem também o seu trabalho, né? Não é só sala de aula.
Queria, né? Mas não dá. E bastante diversificado. É. É muito, né? Antigamente eles falavam assim, menina, tu tá pirando, tu não tem o que fazer, não. Mas, me deixa, eu quero desse jeitinho, né? Hoje a gente tem mais assim, a gente fala que é mudança de carreira, transição de carreira, É né? transição de carreira, justamente. Eu posso dizer por mim, eu tô tentando passar assim, eu tô nesse período de transição de carreira. Eu tô nessa fase assim de tentar, não foi agora, tento, não foi agora, mas eu tô lutando. Tô lutando, eu digo pra todo Uma, mundo, continue. uma hora vai, não é Uma hora possível. vai. E também, né, assim, a trajetória toda, né, que você falou, e, tipo, a pessoa saiu de administração para TI. Tem um viezinho, tem sim, e foi bastante interessante. E até, justamente, até a parte, assim, né, que você foi passando por várias etapas de trabalhos diferentes, aí você sua atividade de consultoria, que também pega, porque a inovação também pega TI. Uhum. Tem um momento, quando a gente fala em inovação, a gente tá sempre, tem uma ou duas coisas de TI, e aí já tava, assim, aquela casadinha já existia, tava só esperando. A É, oportunidade de chegar, né, não, Elsa? Uhum. E então, Priscila, né? Esse seu doutorado, né? Que no caso está sendo em TI, você veio da administração. Aí o que despertou seu interesse, né? Por essa área de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Que também é parte do assunto, né? Das temáticas que você está vendo no seu doutorado. a questão de análise e desenvolvimento de sistema é porque é muito interessante. Quando eu estava fazendo mestrado, a gente via muitas vezes, né, quando eu estava desenvolvendo lá a minha solução, na minha dissertação, protótipo, é que eu sempre achava que a área de engenharia de software, né, desenvolvimento de sistemas, sistema de informação, ciência da computação, era algo muito distante. E eu vejo que muitas, e antes mesmo da gente desenvolver, a gente precisa analisar todo um contexto. E ter estratégia, planejar, entender as movimentações do mercado, entender, eu posso dizer assim, a administração, quais são as ações, né? Eu preciso ter toda essa análise para poder desenvolver algo, né? Algum produto, um sistema, um produto, enfim. E aí eu vi que, gente, né? Eu tenho essa base de análise, né? Então, por que não entrar e é como se eu brinco às vezes, né? Assim, poxa, eu era front. Eu sei que não é uma questão de front, mas poxa, eu era front, eu estava ali, né, de frente. Por que eu não posso entender também, ver a questão da programação, entender o por trás, como é que eu vou desenvolver? Eu vou trabalhar toda uma estratégia, todo um planejamento, mas eu quero saber fazer na prática também, porque, olha, eu quero dessa forma, mas na prática, será que vai ser daquilo como eu quero, da forma como eu quero? Então, eu sempre quis ter essas duas visões e não ficar muito presa só à área de gestão, né? Só de análise. Eu quero chegar no momento que posso desenvolver também. Por que não? Então, assim, justamente a pessoa. Eu estudei TI também, sou formado em sistemas e agora estou em gestão. Foi praticamente o inverso do seu. Você de ADM foi para TI, eu de TI fui para gestão ADM. Tá E vendo? assim que a gente vê é, nesse contexto, né? A importância na sua opinião, qual a importância de gerir, né? Assim como a gente gera informação quando se trata de direcionamento estratégico, né? Porque se você está fazendo um projeto de inovação numa empresa e tal, tem um direcionamento estratégico para você atingir lá o seu objetivo. E aí você já tá o projeto lá de TI, mas como é que você tem a visão de administração, como é que assim a gente pode gerir isso, né? Qual a importância dessa gestão para o direcionamento estratégico? Olha, porque a gente precisa ter uma combinação que é muito importante. Porque nessa área, eu posso falar assim, nessa área de TI, ciência da computação, enfim, muitas vezes as pessoas, ela quer o produto, né, mas não olha para que eu chegue nesse produto, quais os processos que precisam ser desenvolvidos, né, serem executados. Então, a gestão, ela é importante para dizer assim, olha, eu não vou engessar, a ideia é que não engesse esse processo, mas olha, existem
esse passo a passo, existe essa receita de bolo. Como você falou, existe uma Pode missão, fazer né? barulho, Onde que eu nós desliguei o estamos áudio por agora. Eu enquanto. preciso ter uma visão de futuro, eu preciso ter uma visão, não um futuro não tão longe, né? Que esse futuro cada vez mais a gente precisa antecipar. Então, essa missão, essa visão, quais as ações que estão ou que estarão ali envolvidas. Eu preciso ter isso tudo bem desenhado, tudo bem mapeado, né? A gente fala hoje muito de design de processo, design de serviço, design de produto, a gente tem ainda design da informação, design da experiência, ou seja, eu preciso ter tudo isso muito bem mapeado, né? Tudo bem, a minha estratégia é essa, olha, mas a minha estratégia é essa, porque no mercado ele está se comportando dessa forma. Seja na economia, seja política, seja questão de saúde, seja questão de meio ambiente, o mercado ele está se comportando dessa forma. Então, esse comportamento, o que é que pode impactar na minha empresa, por exemplo? Né? Eu tô alinhada com o que está acontecendo no mercado? Beleza, se eu vou começar, eu preciso traçar processos, planos de ação para que nesse decorrer, nessa caminhada, eu desenvolva produtos digital, enfim, sistemas que seja realmente direcionado ao público-alvo daquela minha empresa, né? A quem eu quero atingir, para que eu não me perca no meio do caminho. Então, isso precisa estar muito bem mapeado. E a gestão da informação é extremamente importante, porque ela é ali que vai gerar a comunicação entre as áreas, né? E entre as pessoas ali envolvidas, né? E muitas vezes a gestão de informação, porque eu estou aqui planejando, organizando, dirigindo e controlando todas as informações envolvidas nesse processo. E o que é mais interessante, o que é tão interessante, que é bem caloroso, muitas vezes as pessoas envolvidas nesse processo, elas podem ser o acelerador, mas também elas podem ser o freio, né? Exatamente. Então, muitas vezes, e isso independentemente de idade, viu? Seja jovem, seja um pouquinho, né, 40, 50 mais, 30 mais, dependendo do comportamento passivo diante de toda essa estratégia de onde eu estou, de onde eu quero, para onde eu quero ir, né? A gestão da informação ela é importante. E muitas vezes as pessoas elas estão complicando esse processo, né? Tem umas que rodam, tem umas e tem áreas que rodam. Funciona na mesma vibe, na mesma pegada. Já tem outras áreas que as pessoas elas estão mais acomodadas, mais passivas, entende tudo como bloqueio, entende tudo como uma provocação, entende tudo como, estava tão bom, por que isso? Né? Então, quando eu tenho uma boa gestão da informação, seja do estratégico, do tático, do operacional, que as pessoas entendam a sua importância ali na empresa, diminui ruído, né? Os ruídos Os diminuem. gargalos, né? Como dizem. Né? Algumas questões que as pessoas ainda trazem para a empresa, a gente vê muito isso, ainda continua vendo, e eu acho que não vai mudar nem tão cedo, é muita vaidade, né? A gente está aqui para trabalhar, eu vou trocar, eu estou aqui, eu vou estar prestando um serviço e vou estar recebendo por esse serviço. Então, a comunicação, a gestão dessa informação ela é extremamente importante para diminuir esses problemas de comunicação, gargalo, retrabalho nos processos, né? Então, eu preciso disso tudo muito bem mapeado. É fácil? Rapaz, não é fácil, mas é necessário, né? E o mais bonitinho, assim, que eu vejo, muitas pessoas falam de transformação digital, transformação digital. Então, a transformação digital não é só digital, é uma transformação de comportamento, é uma transformação de conhecimento ali adquirido. Então, eu preciso desenvolver pessoal, eu preciso desenvolver profissionalmente. Eita, minha gente, é muita coisa. E aí, aproveitando esse gancho, né? Que agora a gente tem o que a gente vê muito, né? Tomada de decisão baseada em dados. Aí vem a gestão da informação. Olha, vou gerir o dado para chegar no melhor outcome possível, né? No melhor resultado possível. E aí, assim, no contexto empresarial, né? Como você vê agora nesse papel de dado e da tecnologia servindo como auxílio para a gente tomar as nossas decisões de negócios? Rapaz, o primeiro, porque se a gente pensa em gestão da informação, eu preciso ter bons dados, eu preciso fazer um bom levantamento de dados. O que eu vejo
o que eu vejo muito, que é muito comum, muitas pessoas, áreas, empresas, têm preguiça de fazer esse levantamento de dados. Muitas vezes, mas isso vem da nossa base educacional, tá? Quando falei estatística, as pessoas já tremem na base. Já vem matemática. Ai, não. Né? Quando pensa em estatística, sei lá, e uma coisa bem simples, é uma análise de conteúdo, uma questão qualitativa, quantitativa, o pessoal trava, não sabe. Então, se eu não sei metodologicamente, se eu não sei fazer um levantamento de dados, né, legal, bacana, construir um banco de dados legal para minha empresa, fica complicado, fica difícil. Logo, eu não tenho informação. Logo, eu não gero conhecimento, logo, eu não tenho uma sabedoria daquilo que está sendo trabalhado. E a gente está numa realidade que, por incrível que pareça, nós estamos em 2024, né? Nós temos um tantão de ferramentas e muitas vezes nós temos comportamentos que estão regredindo, né? Essa questão do conhecimento, essa questão da análise, né? Os dados, eles são extremamente importantes, porque ele vai dar base para a gente, para que depois a gente transforme isso em informação. Então, se eu não estou extraindo, não estou entendendo no meu contexto, né? Social, enfim, e não estou conseguindo extrair desse contexto os melhores dados para a minha empresa, de acordo com o meu produto, com o meu serviço, eu mais lá na frente também não consigo gerar informação. O que acontece muito, não é qualquer dado, não é qualquer banco, né? Não é, porque eu tenho dados, porque eu tenho uma administração de banco de dados, mas muitas vezes eu só estou colocando muito de lixo, né? Dados que não vão ajudar na minha estratégia. É só para dizer que eu tenho. E logo a minha análise vai prejudicar lá na frente. Ou vai ser uma análise errada, né? Porque se você não tem uma boa base de banco de dados, quando você começar a gerar o resultado não vai bater. Aí vai começar a dor de cabeça, aí volta tudo pro começo. Aí com isso você fazer o quê? Perder o que tem de mais precioso, tempo. E as empresas hoje, a tecnologia é tempo, é o timing. Ó, não pode perder o timing das coisas não, porque tempo para a empresa é lucro. E outra coisa, os dados, eles servem muitas vezes, quando a gente faz um bom levantamento, uma boa análise, eles servem para que assim, para justificar, né? O que foi que aconteceu? Tem dados primários, eu vou lá atrás, tem dados secundários que vai me ajudar também, mas muitas vezes eu posso desconfiar. Não, eu quero fazer esse meu levantamento lá primário. Então eu vou lá e vou fazer uma pesquisa, observação, questionário, faço e pronto, olha, eita, vou aqui balançar. O que eu vi aqui, que eu consegui trabalhar nessa amostragem aqui, e o que está acontecendo no Brasil, em Pernambuco, ou na região Nordeste, enfim, dependendo, né, da sua área. Aí, a partir disso, eu sigo. Engraçado que esse é o grande problema do ministro na disciplina de inovação, esse é um grande problema da disciplina de inovação. A galera, ela entende que tem um problema. Tá, eu quero resolver este problema. Beleza. Mas quais são os dados? Que pesquisas foram feitas para justificar o que é que você quer desenvolver, né? E aí, ó, começa a bater cabeça porque não sabe fazer um levantamento de dados, né? Eu não vou falar preguiça, mas é bloqueio, né? Então, é extremamente. Para que eu tenha uma boa gestão de informação, eu preciso ter um bom levantamento. Fora o processo de tratamento também, né? Se o pessoal não trata os dados direito, como é que a gente, mesmo que a base seja boa, se não tem um tratamento direitinho, como é que a gente vai conseguir gerar os resultados? Tem todo o conjunto, né, do processo todo. É o levantamento, então tem que ter o tratamento, justamente. Não é só o input, não, né? Eu lembro que no SES a gente tinha uma área, ainda tem, provavelmente, né? Que a gente chamava os meninos os apelidos dele era DBA, DBA1, DBA2, né? Que eram os administradores. Então, eles faziam todo um tratamento, era todo um cuidado, né? Com todos os dados para cada projeto, para cada situação. Tinham projetos delicados, projetos de confidencialidade. Então, eles faziam todo esse trabalho. Era extremamente interessante. Esse bicho, administrador de banco de dados. Aí eu até brincava, né? Mas eu sou administradora, porque eu não posso fazer isso. Então, era
Então, tinha e tem todo esse cuidado com os dados, o tratamento, né? E assim, dentro desse contexto, né? Como é que as empresas, no seu ponto de vista, negligenciam a gestão de informação e como isso pode ser impactado, no seu ponto de vista? Rapaz, essa negligência muitas vezes parte como é que eu posso te dizer? Essa negligência, muitas vezes, ela parte de um pressuposto de que, para que gestão da informação? Para que isso? Isso Que é é só mais uma isso, né? despesa, né? Isso é só mais uma despesa. Fala quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estou aqui no meu topo da pirâmide, ou no último andar, né, de um prédio, e eu vou mandar e você vai obedecer, né? Então, muitas vezes existe essa negligência porque a gente tem toda uma estrutura, a gente tem toda uma ordem econômica, uma ordem política, a gente tem uma ordem social de que as informações, muitas vezes, eu não vou passar essa informação para Elson, porque se ele ficar, deter essa Se ele informação, saber demais, ele pode me derrubar lá na frente, né? a Ele não cultura, pode, né? é uma Entre cultura, aspas, é uma cultura. menino, essa negligência ainda acontece. E olhe, o que eu falo, que a gente está conversando aqui, a gente está numa abordagem muito de empresa privada. Então, você vai para a empresa pública, aí é que é bem mais delicado, né? Que ainda tem uma hierarquia muito forte, né? Tanto é que é engraçado, se você for para uma empresa pública, é seu doutor fulano, doutor cicrano, doutor isso, né? Tem uma reverência para tudo, e todo, né? Mas na privada também não foge muito, não. Então, muitas vezes, essa negligência da informação prejudica todo esse mapeamento, faz com que muitas vezes a gente tenha uma sensação de que está apagando incêndio, porque não tem processo, né? Não tem processo, não tem o controle desse processo, as pessoas não sabem, né? Muitas vezes isso impacta muito na questão do treinamento. Não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes eu entrava numa empresa, eu era treinada 2 dias. Como era o meu treinamento? Sentar junto de uma pessoa, né, do colaborador, ele me passa a informação Que ele quer passar. que ele quer passar. E a gente ganhava um caderninho, a gente ganha até hoje, muitas empresas, né? Um kit, né? Bem bonitinho. Caderninho. Pega esse caderno e anota aí os códigos, decora, imprime, coloca aqui na tua baia. E é isso. Olha, não vai fugir muito disso, não. É mais ou menos isso, a passagem, né, de informação entre o treinamento, né, diário. Então, muitas vezes, até hoje, né, a gente vê isso, infelizmente, essa negligência de informação. Por quê? Por status, por hierarquia, por achar que eu só tenho uma. Aí, quando eu falo de gestão de informação, essa questão de todo mundo ter esse conhecimento. Eu já entro no outro campo que é a gestão do conhecimento. Né? Para que eu vou te dar conhecimento? Tu é chão de fábrica, né? E para que tu quer saber isso? Aí Mais ou menos. começa as fofocas, que são os ruídos, né? Eita, olha, estão querendo saber a mesma coisa que você sabe, porque vão querer pegar o seu lugar. E às vezes não é nem isso. É porque a pessoa precisa daquele conhecimento para poder realizar o seu trabalho como colaborador na empresa de forma eficiente. Aí no início, eu sei porque eu estou passando por isso no meu trabalho e tal, assim. Tem uma pessoa novata, aí a pessoa está pegando aos poucos, vai pegando aos poucos, aí depois de 3, 4, 5 meses, aí depois de ter várias etapas, né, de aprendizagem, é que a pessoa começa a fazer uma coisa assim certinha, onde poderia ter pulado etapas. E no primeiro mês, a pessoa já conseguiu fazer tudo certo, desde que aquele conhecimento tivesse sido passado de forma correta, assim. Todo o conhecimento, não por partes, né? Sem medo de ser feliz, vamos dizer assim. Não tenha medo, não. Passe o conhecimento. Né? É muito engraçado. O que é da gente está guardado. O que é da Exatamente. gente? Eu sempre penso isso. O que é da gente? O que é meu, o que é seu. E tudo muito temporário, não é verdade? Tudo passa. Então, não sei por que as pessoas ficam guardando, ficam, né? Fica nessa briga, nessa vaidade. Eu acho muito engraçado. Mas isso acontece, a gente vai ver. Enfim, São né? pessoas.
como eu falei, pessoas, elas são aceleradoras, mas elas freiam muito esse processo. Ou tanto faz acelerar muito como frear, né? E aí, por isso que a gente fica nesse, não sei se vocês sentem isso, a gente avança 2 passos para frente e 2 passos para trás, 2 passos para frente, 2 passos para trás. Aí é muito bonitinho, né? Eu quero uma transformação digital na minha empresa. Ai, que lindo! Aí acha que é só comprar computador, né? Uma conectividade muito boa, um tablet, um celular, não é isso. Mas a pessoa que vai utilizar sabe Não é, nada. não é efetiva. As pessoas E têm vai que entender que tentar aprender. as pessoas têm que entender que para que eu tenha uma boa gestão da informação, precisa ser efetivo. Não é só o acesso. Acessar por acessar, todo mundo acessa. Mas até que ponto essas informações ela muda meu comportamento? Ela faz com que eu consiga adquirir conhecimento e isso, são ciclos, né? Eu vou adquirir conhecimento e eu vou crescendo, vou me desenvolvendo, todo mundo vai se desenvolvendo também. A ideia é essa. E aí que a gente tem uma troca, sem esquecer que eu não estou aqui só pelo amor, eu estou prestando um serviço, eu preciso, né, receber isso também dá, né, no mesmo nível, né? E aí vai, é muita coisa. Dentro desse contexto, vamos falar sobre metodologias ágeis. Metodologias Ei, ágeis como Scrum e Kanban. Elas têm sido muito ei, aplicadas e, assim, qual seria o impacto delas dentro da gestão da informação? Rafa, Aproveitar esse ganchinho, né, que você falou que passou pela área de projetos. Então vamos lá. minha gente, é muito engraçado, porque assim, quando lá em 2013, 2014, quando a gente já pensava na questão, né, de mapeamento de processo, trazer uma eficiência nos processos, não falava nem tanto de ágil, mas trazer uma maior eficiência nos processos, as pessoas se sentiam vigiadas, né? Quando tinha toda essa modelagem, então, eu estou vendo o que é que você está lançando, eu estou vendo como você está produzindo, então tinha um medo, né? É um vigia, né? Estou sendo vigiada. Aí passa todo esse tempo, agora há pouco foi em outubro, eu fiz uma oficina, né, para um grupo de líderes, e aí foi muito engraçado, porque quando vai trabalhar gestão de projetos, a gestão ágil, né? E aí as metodologias, no início, eu vou falar para vocês, em 2 horas, esses líderes não falaram de jeito nenhum os problemas. Então, não passavam as informações, porque eles assim, você quer me comprometer, Priscila, você quer me comprometer, porque provoca. Eu acho que as metodologias ágeis, nesse cenário de gestão de informação, ela é muito provocativa, porque ela vai levantar o que é que está dando errado, né? Quais as informações que estão ali desencontradas, a gente precisa ajustar. Quais são as áreas, não falando em pessoas, quais são as áreas envolvidas que não está ali trabalhando agilmente para a gente trazer esses resultados. E que normalmente, o que é que acontece? Hoje, quando a ideia, por exemplo, eu quero transformar digitalmente, eu preciso adotar uma metodologia ágil, porque muitas pessoas, líderes e os colaboradores falam, eu estou cansado, eu só apago em eu só resolvo o problema. Aí começa um semestre, começa um ano com um planejamento. Quando chega no final desse semestre, ou desse ano, ou desse mês, eu fiz completamente diferente daquilo que eu tinha planejado. Porque não tem processo, né? Porque a gente vê que não tem agilidade nenhuma, porque tem vários bloqueios em várias áreas. Então, não tem nem gestão de informação. Já começa daí. Então, o Scrum, o Kanban, né, que eu começo a trabalhar visualmente todas as minhas prioridades, todas as minhas atividades, o que é que eu preciso fazer, qual o andamento, o que é que foi concluído. As pessoas, em geral, viu, não tem esse controle. Ou anota na mão grande, ou deixa aqui guardado. Né? Eu percebi que muitas pessoas elas têm bloqueio, para não falar preguiça, mas de parametrizar, por exemplo, um Kanban, né? Ali o seu Scrum, não falando em Kanban, o seu Scrum, deixa ali qual a minha lista de prioridades, quem vai
controlar, quem vai fazer esse gerenciamento, quem são as pessoas envolvidas, quais as reuniões ali que precisa para a gente fazer esse ajuste, e eu vou estar aqui olhando, não é monitorando, mas acompanhando o que Priscila faz, o que Celi faz, o que Elson faz, sem precisar estar no Zap, e aí, né? Com qualquer ferramenta, seja Trello, seja Teams, Google, enfim, no Miro, que eu consiga acompanhar, que eu consiga ter essas informações ali, né, na minha visão, no meu campo de visão. Então, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que isso é uma forma de vigiar, né? Controle, Eles né? estão me vigiando, de controle. O áudio está desligado, mas eu entendi Desculpa, do controle, justo. Então, eles estão me controlando, né? Estão achando o quê? Que eu não estou trabalhando, é? Aí, engraçado que a gente fala assim, não, a gente quer trabalhar, né, trazer as metodologias ágeis para desafogar, para que você chegue e que para você saia do trabalho sem um peso na cabeça e sem sentir assim, ó, eu estou cansada, eu só tenho problema, eu só tenho problema, eu só tenho problema. Mas as pessoas gostam, né, de ficar remoendo, de reclamar, mas não pensa. Então, a grande dificuldade que eu tenho hoje na adoção de metodologias ágeis é o perfil. O perfil das pessoas de não querer, primeiro, deixar isso tudo parametrizadozinho, tudo ali bonitinho, compartilhado. Muita gente não gosta de compartilhar, mais uma vez, as informações. Vixe, tia, eu vou deixar Elson ter acesso ao meu Scrum, vou deixar Elson ter acesso ao meu Kanban para ele ver o que é que está acontecendo e o que é que não está acontecendo. Aí ele vai ver que dia tal eu não fiz a entrega. E por que eu não fiz a entrega? Mas é a partir disso que a gente vai estruturando os processos. Então, ainda tem muito bloqueio, né? Ainda tem uma visão muito tradicional de achar que se eu estou adotando uma metodologia ágil, a forma que a gente parametriza, que a gente utiliza ferramentas é como se estivesse sendo uma forma de controlar ou de vigiar. Eu acho também, Priscila, que vem muito da cultura tradicional das empresas, vamos dizer, porque as empresas têm uma cultura muito punitiva. Aí o que é que acontece? Você fica com tanto receio de mostrar onde é que teve um erro tal para poder ser corrigido, porque você pensa, não é que vão me ajudar a corrigir o erro, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas assim, vão me chamar para me repreender porque foi que eu errei, não me ajudar a não errar mais. Aí as pessoas acabam o quê? Tendo esse bloqueio. Algumas realmente, dependendo, assim, cada caso é um caso. Pode ter sim aquela questão de, isso não é a minha obrigação, eu não vou fazer isso, aí bater uma certa preguiça. Mas tem muitas empresas que eu vejo, que eu converso com pessoas que trabalham também, enfim, no dia a dia, que dizem isso, que tem receio de falar de onde foi o erro, porque sabe que vai ter um caráter punitivo com relação àquele erro, e não de auxiliar o colaborador na empresa. E outra coisa, porque é tão bonitinho, porque querem que a transformação ela aconteça no tático e operacional. E muitas vezes a nossa alta cúpula, ela não se transforma. Ainda tem um comportamento tradicional. Fica engessada, né? Engessadíssimo, e acontece. Eu achava tão bonito, uma empresa que eu trabalhei que começaram a ter telas, né? Televisões para acompanhar a nossa produção. Era muito engraçado. E aí vai colocar um BI, e vai passar, e a gente ficava, putz, lascou. Na época eu gostei porque tinha assim, tinha uns que trabalhavam e tem outros que, né? Tinha outros que tinha hora negativa, tem outros que tinha hora extremamente positiva. Então, olha, tá vendo aí? Vamos balancear. Porque aquela pessoa está largando 5 horas da tarde no seu horário e eu estou largando de 9, 10 horas, né? Então, foi legal porque teve toda uma reestruturação necessária. Mas muitas vezes tem um caráter punitivo. Por quê? O nosso topo quer que toda empresa se transforme, mas esquece que precisa se transformar também, entender, né? É o feedback. Eu preciso de uma boa comunicação, eu preciso ter um bom feedback, né? E assim, as pessoas têm que estar com o coração aberto para receber esse feedback. E quem vai passar o feedback também tem que saber se comunicar, né? Para que não tenha esse medo, né? Entre colaborador, entre os níveis, né? Entre as áreas, entre os níveis. Boa comunicação
Fala direito, eu quase que ia falar um palavrão agora. Fala direito, faça a comunicação direitinho, chama para o feedback. Se eu não gosto de Elson, mas eu sei que Elson é um profissional danado. Olha, Elson, eu não gostei, tenha cuidado, olha aqui, presta atenção, vem aqui, tá. Não é? E não. O que acontece muitas vezes, eu não gosto de Elson, Elson não fez. Que bom que ele errou, porque já é um pretexto, a gente já vai tirar na próxima levada. E é assim. Eu acho que a gente está muito descartável. É. Estamos... Pior que é mesmo. O ser humano tá altamente descartável. Tá bronca. E aí vai. Bom, dentro disso eu ia falar e perguntar sobre os desafios de implementar as metodologias, mas assim, você já está falando aí, Cobrindo. desenvolvendo o que seria isso, né? Os desafios. E assim, o quão importante para a empresa adotar ferramentas para automação de processos empresariais? Nesse caso aí, Priscila, assim, a gente quer também saber se, além das metodologias ágeis, né, nos processos, você trabalhou com ferramentas tipo CRM, RP, essas coisas, que ajudam no gerenciamento dos processos da empresa. Ajudam bastante, desde que elas sejam alimentadas, né? Acontece também, muitas vezes, elas não serem alimentadas. A gente implementou um bem básicozinho no Teams, ali da Microsoft, você pode falar nomes, né? Mas a gente fez uma estrutura de Scrum. Quem disse que as pessoas estavam alimentando ali, lançando os dados, as listas para gerar informação, para a gente tomar decisão? Ninguém. Então, assim, você falou de automação, né? Então, o que é que a gente pensa muitas vezes? Eu sei que a gente focou em metodologias ágeis, mas antes disso, no guarda-chuva, tem um BPM. Então, eu tenho que falar de metodologias ágeis, mas eu tenho que falar desse processo, essa gestão aqui, desse processo da gestão em si, né? Então, a metodologia, ela vai estar aqui. Então, veja, eu preciso organizar aqui, ter uma boa estrutura de BPM, para depois começar a trabalhar essa questão de metodologias ágeis. Então, tem o desafio, tem essa questão de utilizar as ferramentas, massa, importantíssimo, é necessário, né? Porque para a gente ter o controle, que a gente vai controlar na mão, anotando na cabeça. Mas contanto que os dados ali, os inputs, eles realmente estejam sendo feitos. Aí veja o caráter punitivo que o Célio falou. A gente passou por um período de testes, né? Vamos ver se estão alimentando, se estão, né, fazendo as reuniões, acompanhando, né, fazendo as anotações, fazendo os registros, né, de todo o processo. Não estavam. Aí o que é que começou a fazer? Não vou falar caráter punitivo, mas uma forma de colaborar financeiramente. Olha, se vocês não começarem a pensar nessa transformação e adotar essas metodologias ágeis, a gente vai trabalhar isso como forma de produção. Se produziu, ganha. Se não produziu, perde. Aí veja, isso tinha que ser algo natural, mas já que as pessoas não fazem isso naturalmente, eu vou ter mais um trabalho, eu não ganho para isso. Eita! Exatamente. Aí teve que ter um caráter punitivo, dizer assim, isso vai fazer parte da produção. Eu falo da produção assim, né? Se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você vai perder. Claro, como a gente já automaticamente já ganha nosso salário, né? Então, logo, né, se não fizer, vai perder. Vai perder. E essa pergunta, mais ou menos, é o orçamento, né? Direcionamentos de orçamentos mensais. Tem um planejamento anual, então o orçamento mensal para aquela área, ele é cortado ou reduzido legal, né? Então dá para fazer evento, não dá para viajar para alguma coisa, para algum projeto, enfim, né? Então vai começar a ser nesse caráter punitivo, né? Então entrou como uma regra para que as pessoas realmente consigam o trabalho e usem a ferramenta, os inputs e por aí vai. A questão de costume também, né? Acho que a pessoa vai se acostumando, né? É, Aí se torna um hábito todo dia, aquela coisa. quando eu comecei. Vai, Elson, pergunta. O Priscila, aí no caso, né, você falou de BPM. A ferramenta que, no caso onde você trabalhou, que você usou, foi assim, porque geralmente quando a gente fala em BPM, acho que muita gente pensa logo no Visage como ferramenta para modelagem. Mas aí, no caso, você
trabalhou com Visage ou com alguma outra ferramenta que desempenhava o mesmo papel para modelagem de processo? Meu amor, o Visage mais para agora, viu? O Visage mais para agora. Eu falo para agora, 2019 para cá. Para trás, essa modelagem a gente fazia em RP mesmo. A gente fazia em sistemas de controle, sistema gerencial, né? De recurso empresarial. Então, não vou dizer instituições, mas instituições de ensino superior, né? Faz controle em sistema tipo de educacionais, por exemplo, controlar, fazer esse mapeamento. Aí, tu fala Cadê Web, né? Mas empresas, Alterdata, Pirâmide, TOTS e por aí vai. Utilizavam esses sistemas para fazer esse controle, esse mapeamento de processos, de lançamento, O Visage foi mais vou dizer, 2019, 2020 para cá. E olhe, né? Muitas vezes é só mais uma ferramenta. Mas tem ferramentas internas também, né? Tem uma modelagem de plataformas internas também que a gente trabalha. Aí eu já falo mais para a instituição privada de ensino, né? E outra coisa, estou falando de região metropolitana, tá? Se a gente entra mais para Agreste, para Sertão, planilha de Excel, tá? Ou o fluxo, né? Aquele fluxozinho desenhadinho, e faz quadradinho, círculo, seta, vai. É assim, né? Para poder você discutir. E aí vai de empresa. Aproveitando, pronto, justamente essa parte que você falou, né, que essas empresas têm sua ferramenta própria interna. E aí, no caso de você ter trabalhado numa empresa que teve essa ferramenta interna própria deles, assim, como foi o processo de desenvolvimento dela? Por exemplo, a gente fez esse sistema aqui que é para nos ajudar, e aí como eles sabiam que esse sistema estava funcional, estava direitinho, atendendo a demanda que eles precisavam? Ó, em duas empresas precisou de tinha área, mas precisou de uma consultoria externa. Duas empresas precisou de uma consultoria externa para poder analisar, trabalhar ali se ali estava dando certo ou não. Em uma das empresas, eu lembro que a consultora ela entrou em 2012 e aí ela entrou como externa, né, como uma PJ, né, por fora, e depois de um ano ela foi contratada, porque ela precisava estar ali para fazer todo um levantamento e todo um mapeamento. E ela utilizava e foi alocado pessoas, desenvolvedores, para trazer uma ferramenta específica para que ela, né, para que fosse exclusiva, vamos dizer assim, né, da empresa. Então, demorou um pouquinho, viu? Para esse desenvolvimento, para esse levantamento, para que as pessoas falassem realmente como era esse desenho, esse fluxograma, tá certo? Então, assim, vai mudar, vai variar de empresa para empresa, de necessidades para necessidades. Muitas vezes a gente utiliza sistemas RP, BPM, já que existem no mercado, mas ainda assim, de poucas que eu vou trabalhar, vou desenvolver uma, porque muitas vezes não tem, né? Não tem recurso humano para isso. Mas quando tem, muitas vezes eles alocam para fazer essa criação, esse produto, né? Um produto, não deixa de ser um produto. Mas vai mudar de necessidade para necessidade, de interesse para interesse, financeiro para financeiro, né? E humano também. E, assim, nessa questão de importância dessas ferramentas, uma empresa, vamos lá, a gente tem uma empresa aqui, duas empresas, né? Uma empresa está lá no seu processo e olha, eu vou adotar essas ferramentas que vão me ajudar, vão suprir as faltas que, digamos, o capital humano não supre, e tem outra empresa que mantém o método dele tradicional, o método dela tradicional. Não que assim seja coisa ruim, mas o meu questionamento é o seguinte: você acredita que essa empresa que não adotou as ferramentas, ela vai fracassar quando comparada àquela que adotou as ferramentas? Ou tipo, a empresa que adotou as ferramentas, ela tá com a faca e o queijo na mão para tá sempre na frente da outra que não adota? Eita! Rapaz, não é porque eu tenho uma ferramenta. Muitas vezes a gente tem uma máquina, né? E não sabe dirigir essa máquina, né? Muitas vezes a gente vai ter as ferramentas, vai ter sistemas e não vai ter pessoas ali que saibam trabalhar nesses sistemas, utilizar essas ferramentas. Acontece.
E tem empresas que, elas não têm ou não usam, mas que de alguma forma ela tem o seu controle. Como ela vai fazer esse controle? Com caderno, com planilhas compartilhadas, enfim. Né? Não quer dizer que eu tenho uma ferramenta de primeira que eu vou sair na frente, eu vou ter tudo ali bem controlado. E também não quer dizer que se eu não tiver, claro, pode ser que eu tenha retrabalho, né? Vai demorar mais para que eu tenha uma visibilidade, ou para que eu tome decisão, né? Pode ser que essa decisão demore mais, ou espere muito outras pessoas para tomar uma decisão, porque se eu tivesse uma ferramenta, um sistema muito bem alimentado, direitinho, eu conseguiria tomar ali de imediato. Então, Elson, a sua pergunta, ela é muito delicada porque tem empresas que ela tem sistemas e as pessoas não sabem utilizar esse sistema. Tem empresa que ela tem sistema, mas que ela não trabalha com a atualização desse sistema porque não quer gastar, né? Então, às vezes, tem vários módulos, várias coisas que, poxa, se eu acrescentar isso, se eu trazer. Olha, às vezes, já trabalhei em empresa que um login era dividido em 3 pessoas para economizar. Então, não quer dizer muitas vezes que eu ter uma ferramenta vai fazer com que eu avance, ou que eu cresça, ou que eu tenha tudo mapeado, tudo bonitinho. Não necessariamente. E muitas vezes a gente pode entrar em empresa. Eu já fiz uma consultoria em empresa de instrumento musical. Vixe, olha, que para cada loja tinha um sistema. E na empresa, em uma loja de um instrumento, que eram 4 lojas dessa pessoa, e uma loja ela tinha 2 tipos de sistema para fazer o pedido, mas aí não conversava com o RH e não conversava com o financeiro. Então, era muito engraçado que o senhor, né, o dono, ele falou assim: eita, esses sistemas é bom, porque eu escutei e vou implementar. Então, eram 3 sistemas, 3 ERP, mas eles não conversavam entre si. Então, depende muito. Às vezes, não é o fato de você ter que vai alavancar, né, trazer visibilidade, resultado, tá? Mas também não é o fato de você não ter que vai lhe prejudicar, que vai ser a sua derrota, né? Se você tem tudo controladinho, tem uma empresa que agora, em 2024, janeiro, que só a área de projetos, né, é uma startupzinha, uma empresa, não nem startup, já é uma empresa legal, que só a área de projetos era automatizada e a área do financeiro não era planilha, né? Enquanto o dinheiro estava entrando, uma empresa de tecnologia, olha, Casa de Ferreiro, espeto de pau, viu? Enquanto Eu ia comentar isso, a empresa de tecnologia, detalhe. janeiro, viu? Faz muito tempo isso não, foi janeiro. E aí o que acontece? Enquanto está entrando dinheiro, tem muito dinheiro. Eu não precisa controlar, não. E aí, conciliações bancárias de 2021, 2022, 2023, todas atrasadas, ou seja, não estavam sendo feitas porque tinha dinheiro. Então, as pessoas não sabiam o que estava entrando, o que estava saindo. Se Deus nos livre, entrasse uma nova pandemia, que a economia enxugasse de novo. E aí, para onde foi aquele dinheiro todo que a gente recebeu de um projeto tal, projeto X, projeto Y? Não sabia, porque 3 anos ou 2 anos e meio sem conciliação bancária. Então, veja, só a área de projetos tinha toda uma tecnologia, uma atenção. E a gente fala área fim, né? A área meio, controladoria, administração, marketing e tal, era controlado por planilha, né? Então, é bem capciosa a sua pergunta, porque vai depender da empresa, vai depender dos gestores, vai depender do interesse, né? Da sua estrutura, do seu segmento. E não quer dizer que ter ou não ter vai ou crescer, ou vai ter lucro, ou vai ter prejuízo, né? Ou vai quebrar, enfim, né? Pode ter de tudo. A exemplo, tem tantas empresas familiares aí que é o avô que toma conta ainda e anota tudo no caderninho. E se você for olhar, ele tem um controle de tudo. Não sei como. Faz um milagre e você vai ver aquele caderninho mensal, tá? Com tudo anotado. Entrada, saída, pagamento, as contas, bate tudo. Então, Encerra. vai muito das. Eu acho que continua sendo a mesma tecla desde o início, assim. As pessoas. As pessoas têm que estar preparadas, elas têm que estar preparadas para utilizar a tecnologia. Porque não adianta a tecnologia se não tiver as pessoas que alimentem o banco de dados, as pessoas que saibam utilizar a ferramenta, né?
É porque as pessoas acham, mais uma vez, né? Eu gosto muito de efetividade digital, brinco com o professor. Não é só dar o acesso, né? Mas eu preciso. E qualquer coisa, seja uma planilha, seja um Word, seja qualquer coisa, não é só dar o acesso. Eu preciso que elas mudem o comportamento, que elas tenham conhecimento daquilo, né? Para quê? Para que a gente não seja analfabeto. Porque o povo fala tanto de analfabeto digital, né? Não muda comportamento, não muda, não, você muitas vezes não adquire conhecimento. A gente vê que aí chega o chat GPT. Aí, ao invés de ajudar, parece que a pessoa fica com preguiça e vai lá, eita! Ao invés de avançar, a gente tá, eita! Então, e vai. E essa tua resposta, Priscila, pegou até o que seria a segunda parte dessa pergunta, quando você falou que, por exemplo, o financeiro era na mão e o outro setor era automatizado, que é o seguinte, uma empresa, ela deve automatizar todos os processos ou apenas os mais essenciais ou só os mais simples. Aí já vai no que você falou, tipo, vai depender da necessidade da empresa. Mas o ideal é que seja tudo. Eu saber o que é que acontece, seja na área fim ou seja na área meio. Eu preciso ter uma atenção, né, o controle, mas eu preciso entender tudo o que acontece. Então, eu preciso aqui que quando eu falo da ferramenta de automação, vai depender do segmento dela, das condições, mas que quando ela pretende automatizar, fazer um mapeamento, trabalhar metodologia ágil, isso tem que ser para todo mundo, e não deixar de exclusividade para determinadas áreas e outras não, né? Eu teve empresa que trabalhei que, assim, a área meio, o computador já era velho, o sistema não estava atualizado, e o mouse, cadeira, iluminação, era tudo, vou brincar, né, de segunda mão. E só os projetos que ele tinha tudo de primeira. Telão, tudo, ai, cadeira gamer, não. E aí? É só eles que trabalham, é? Eu sei que aí... Era muito engraçado. Então, quando eu penso nessa automação, dessa mapeamento de todos os processos, de metodologias ágeis, o ideal é que seja para todos, de baixo para cima, de cima para baixo. Porque senão não tem uma gestão de informação, não. Nem gestão de informação, nem gestão de conhecimento e por aí vai. Né? Uhum. E também outra coisa, não precisa. Isso tudo tá incluso na questão de análise de desenvolvimento, mas a galera pensa muito que, vou fazer ADS, vou só programar. Não. Uhum. Uhum. Oh, oh. Olha, a gente escuta cada uma que eu fico rindo. Eu sei, eita, poxa, lascou-se. Porque quando chega, geralmente, quando chega no primeiro período, né? Eu sou bonitinha, rapaz. Professora, porque eu vim para programar. Eu quero programar. Você vai programar o quê, B? Código? Eu falo assim, né? Código por código. Vai decompor não sei o quê. Eu posso utilizar a IA para fazer isso. Sim, e as análises que você precisa fazer, né? Entender. Não é porque eles esquecem que é análise e desenvolvimento do sistema. O que é que acontece? Eu preciso, antes de ingressar no curso, entender o curso. Não ir por ser oba-oba. Eu vou desenvolver, mas antes eu vou analisar. Veja, uma coisa que na minha época eu não tinha nem internet, nem celular, nem nada. Eu quero administração nas povos. Daqui a 3 anos eu vou tentar, porque ainda não tinha seriado, não tinha isso, não. Era só no terceiro ano, né? E aí eu tô. Minha mente aqui, ó, primeiro ano, o que é que isso faz? Vou ver livro, vou ver isso, vou fazer um levantamento para me estruturar e entender como é que eu vou agir, como vai ser aquela graduação. Hoje não, eu vou fazer ADS porque ADS está na moda. Tá Vou na fazer jogos modinha. na moda. Vou fazer jogos digitais porque eu gosto de fazer desenho, mas não, tem matemática, tem estatística, tem programação. Muita gente vai para jogos, acho que não tem programação. Ou nem. Tem que entender. Olha, mas acontece, porque quando a gente está em ADS, muitas vezes esquece que eu preciso de analisar todo o meu cenário, todo o meu mercado. Aí muitas vezes eles descartam disciplinas como inovação, disciplina como governança, gestão de informação, empreendedorismo, né? E criatividade, pesquisa. Eita, é babado.
né? E só quer, professora, vem para programa. E outra coisa que eu escuto muito, professora, eu sou back-end. Estratégia, né? Uma matéria que tem estratégia também. Estratégia. De desenvolvimento empresarial. Olha, é muito engraçado. Mas a gente vai tentando conversar, né? E aí muitos só vão entender isso quando chega no quinto. Eita, era para ter visto, prestado atenção. Né? Vai atrás, corre atrás. Outra coisa muito engraçada, eu estava assistindo até umas defesas também de doutorado, de mestrado do SIM, desenvolvimento de soft skills, né? Desenvolvimento de soft skills, porque as pessoas ainda pensam muito nas questões técnicas, no hard, né? Mas e meu pensamento crítico e minha criatividade para entender tudo isso aqui e desenvolver alguma coisa? As pessoas estão esquecendo também, né? Mas eu achei interessante que está vindo mais à tona também essas questões, né? Do soft skills, do pensamento crítico, que a gente não tem pensamento crítico, né? Infelizmente. Espero que mude, né? Mas logo influencia na criatividade, empatia e tantas outras coisas aí que impactam na nossa análise, né, do mercado. Verdade. Agora sim, um throwback, enfim. Ô Priscila, a gente falou, né? Você é professora no Senac. Que matérias você ensina lá? A gente não abordou essa pergunta. Oi! Olha, no eixo tecnologia, vou dizer todas, né? Mas não necessariamente nesse semestre estou ministrando todas. Inovação, comportamento do consumidor, governança, tecnologia da informação, gestão da informação, high-tech, isso na tecnologia, tá? Em moda, pesquisa e estratégia de marketing. Em logística, inovação na área de logística. Tem a parte de pesquisa também, a parte de metodologia. Deixa eu ver outra coisa que eu posso estar esquecendo. Gestão comercial, estratégia de comercialização. Eu acho que só. Acho que só essa. Mas teve Mas coisa, de outras matéria, viu? faculdades, Matéria boa, viu? Matérias excelentes, pessoal. engenharia de requisitos. Prestem atenção em tudo que ela está falando, viu? Tem muita coisa boa aí que ela falou, viu? Engenharia de requisito é uma coisa muito importante, que também até o pessoal que só quer programar, mas, gente, você tem que saber os requisitos do sistema, se atende o que o cliente pede, as coisas que o cliente nem pensou ainda, mas pode pensar. Tem que fazer o levantamento de requisito todinho. As Pois é. ideias, né? Surgem as ideias. Ideias são preciosas. E é muito bacana. E empreendedor, em outras faculdades, empreendedorismo, design thinking, nossa, muita coisa, marketing digital. Eita, eu esqueço. Tá tranquilo. Bom, Priscila, que dicas você daria para o pessoal de gestão da informação que busca trabalhar nessa área de ADS? Que dicas. Nossa, dicas, prestar atenção a tudo, ler tudo, ter um olhar muito atento, um ouvido muito atento também, né? Eu brinco muito com os meus alunos que a gente normalmente anda no nosso mundo, né? Com fone de ouvido, escutando a nossa música, né? Mas é interessante que a gente passe a observar e olhar tudo. Uma conversa no ônibus, uma conversa no carro, uma conversa na rua. Ter um olhar mais atento, buscar mais leituras, conhecimento, para que a gente tenha um pensamento crítico, né? Porque eu preciso de todas essas informações que vai me ajudar lá na frente, né? Vou conseguir analisar, né? Entender, saber analisar, estudar estatística, estudar análise de conteúdo, estudar engenharia didática, né? Não é estudar que decorar, não. É fazer uma leitura, entender, fazer as suas anotações e levar para a sua área. Eu gosto bastante. Design, Science e Research, eu gosto muito porque pega um guarda-chuva que eu abordo muita metodologia. Então, é um olhar mais atento, ver tudo, tá? Acompanhar tudo. E não é só coisa técnica ainda nessa área, não. É qualquer coisa, seja cultural, seja uma novela, seja um filme, porra toda. Conhecimento, tudo, sabe? E aí, para que eu tenha muita informação, né, que não seja fake,
e seja boa, que a gente consiga fazer um gerenciamento disso para que depois eu consiga analisar, né? Que eu não tenha preguiça de analisar e a partir disso eu vou começar a desenvolver, né, os produtos, os sistemas de acordo com as necessidades do mercado. Às vezes é uma besteirinha tão pequenininha que eu posso ganhar dinheiro com aquilo, né? E ter um olhar para o social, um olhar para a saúde, um olhar para as questões ambientais também, começar a fazer uma análise crítica disso e começar a desenvolver, né? Para que a gente se desenvolva. A gente só fala de desenvolvimento tecnológico, esquece que tem o desenvolvimento social ali atrelado, né? Eu vou falar de desenvolvimento sustentável, né? Para que a gente consiga trabalhar tudo isso. Então, olhar mais atento. Minha dica é um olhar mais atento. Saia do seu mundo. Eu sei que meu mundo é muito confortável, né? Hoje eu estou numa realidade muito confortável, diferente da Priscila de 2004, 2005, né? Mas é sempre ter um olhar atento, sempre quando puder, né? Saia da sua bolha. Do casulo, né? Sai um pouquinho, curia um pouquinho outras coisas. Sabe, vai pegar um. Eu digo, os meninos, eu falo para ela, tem uma prima que ela só anda de carro, né? Bonitinha, graças a Deus, né? Nasceu numa situação mais tranquila. Aí, porra, vai andar de ônibus, vai entender o que é que acontece, né? Vai ter outra visão. Pô, o que é que custa? Pega um vem, vai, anda, né? Vai olhar a cidade, vai andar nas ruas, vai Pega um pouquinho do entender. metrô, pega um pouco do ônibus, anda no Recife Antigo, conversa com as Não pessoas, vai ali no fiteiro da esquina que de repente, numa conversa, surge uma ideia, você aprende uma coisa tão inusitada que você fica assim, nossa, isso não pois ensina é, na sala de aula. entender quais são as dores, que a gente esquece muito quais são as dores. A gente pensa em ganhar dinheiro, né? É. Mas resolver muitas dores e a gente também pode ganhar dinheiro resolvendo essas dores. Por que não, né? Não vivo de luz, mas é ter esse olhar mais atento, né? E buscar conhecimento, né? E parar de ficar comentando no Instagram, nas postagens, arranjando briga. Pô, que preguiça de É verdade. Elson, tem mais alguma pergunta para fazer para Priscila? Quer conversar Deixa mais alguma eu ver. coisa? Tá curioso para alguma coisa? Tem uma aqui. Ah, aquele professor que olha achei. assim, ó, trá. Oferecer lá. Assim, quais são os principais desafios para a gente implementar a metodologia ágil num projeto que ele seja voltado para a gestão da informação? Pergunta de novo, Elson, quais os principais desafios? De implementar a metodologia ágil num projeto cujo foco, assim, é a gestão da informação. Principal desafio, eita, que a empresa que ela queira fazer essa implementação, ela entenda que eu preciso trabalhar o recurso humano, recurso financeiro e o recurso técnico, tecnológico para isso, né? Então, eu preciso dar uma infra para as pessoas, tá certo? Eu preciso investir, né? Então, eu preciso de recurso financeiro então, e eu preciso de recurso técnico, tecnológico. Eu preciso de que elas tenham acesso, mas a partir disso elas se desenvolvam pessoal e profissionalmente, né? Para que elas não tenham medo, para que elas não tenham bloqueios, né? Para que elas se desenvolvam e entendam a importância desse processo, dessa transformação, dessas metodologias, dessa gestão na empresa. E não simplesmente que ela vá trabalhar, que é essa sensação, que ela vá trabalhar para bater ponto, bate ponto para entrar, bate ponto para almoçar, bate ponto para sair e receber o salário no quinto dia útil, né? A gente tá, muitas vezes funciona mais ou menos dessa forma. Então, o principal desafio é que as empresas invistam. Se ela quer uma transformação digital, se ela quer realmente fazer esse mapeamento do processo, se ela quer adotar metodologias ágeis, elas investam em recurso humano, recurso técnico, tecnológico e recurso financeiro. Se não tem desse tripé bem bonitinho, vá ajustando de acordo, né, com o que tem, com o que pode, e que com isso ela tem uma comunicação assertiva, efetiva, né, que diminua os ruídos, o zum, zum, zum e os desconfortos que isso pode causar, né? Tem até que você transformar a própria cultura da empresa também, né?
O que eu posso falar é que a estratégia, né, a alta cúpula, a estratégia, ainda falo estratégia com vindo de lá de cima, porque muitas vezes a gente ainda está nessa pirâmide, né, que elas queiram que isso realmente aconteça. E não só aconteça no chão de fábrica ou no operacional, né, ou no tático, mas que elas também repensem, né, sua forma de se comportar, de falar, de agir. Tem muitas empresas que têm diretores que nem da sala saem, né? Fica ali no seu universo, no seu mundinho e acha que quem está trabalhando no tático operacional são, assim, é qualquer um. Não. Então, precisa desse trabalho, dessa cultura, né? Eu quero transformar, mas, não é só querer, né? Querer é muito bom, todo mundo quer, é lindo, mas precisa arregaçar as mangas de verdade, né? Eu acho que é assim, olhar também, olhar um pouco para si, né? Porque aponta muito ali, 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 mas a alta cúpula também vai, faz uma análise para depois ir analisando os outros setores e fazer uma transformação geral. Depois vai ver tanta empresa de sucesso, não é à toa, né? É, Na área de varejo, na área de tecnologia em si, na área financeira, que elas têm sucesso porque assim, opa, né? Eu ganho, todo mundo ganha, eu ganho também, né? Cada um de acordo com o seu nível. Também eu não estou chegando agora, eu quero o salário, né? Ou o lá no posto. topo, né? Não, eu quero ganhar de acordo com a prestação de serviço ali que eu estou oferecendo, né? Então, é mais ou menos assim. Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha, de acordo com o nível que você está, né, na instituição, né, na empresa. Basicamente isso. Massa. Ô, Priscila. A gente cobriu tudo. A gente cobriu tudo, tiramos várias dúvidas. Queremos agradecer, porque você, assim, desenvolveu o assunto com a propriedade, assim, tirou dúvidas minhas, tirou dúvidas de Elson. E, assim, eu posso falar por mim, eu também tenho uma formação em administração, estou fazendo uma transição de carreira, mas ainda estou tateando. Depois eu acho que eu vou até lhe procurar para conversar algumas coisas, para tirar mais Oh, dúvidas, tá? E assim, de antemão, eu agradeço muito de coração por você estar aqui conosco, fazendo parte desse podcast, por passar essa informação para todas as pessoas, certo? Agradecer também a todos que estarão escutando o podcast, que estarão assistindo depois o vídeo, certo? E a turma do Interagei agradece de coração a você por tudo. Elson, abre para você também, pode falar, tá? Muito obrigado, Priscila. Assim, a gente foi marcando, mas hoje saiu e foi ótimo, sabe? Você respondeu todas as nossas perguntas. Como o Sally falou, você esclareceu dúvida dela, dúvida minha. E você trouxe para a gente esse lado de análise e desenvolvimento de sistemas que vai além da programação, porque programação acho que é a única coisa que quando se fala em análise e desenvolvimento o pessoal pensa, e não é só o desenvolvimento. Tem o análise, você mostrou como é ampla a área de análise, como tem coisa para a gente estudar, para conhecer e trabalhar, né? Que assim expandiu essa limitação que a gente tem, e eu só tenho a agradecer pela nossa não, conversa hoje. eu que agradeço, né? É tudo na hora certa, né? Tudo como Deus quer, na hora dele. Na hora certa. Agradeço e é massa, porque é uma área que eu gosto e BPM é uma área que eu vou trabalhar no doutorado, a questão de competências, desenvolvimento, entender esses comportamentos, a importância da gestão de informação, né? E aí trazer para que a gente tenha uma visão, né, de gestão, mas que eu quero programar, eu quero computação, eu quero tecnologia, mas tem muita coisa envolvida, tem tanta coisa delicada, tem tanta coisa que a gente pode falar ainda, né, que é extremamente importante e interessante. Então, eu agradeço também o convite. Acho que foi Caio, não foi Caio, foi meu aluno. Acho que foi Caio que fez essa Foi. ponte, né? Então, agradeço também o convite, Elson, Celi, pode contar comigo, viu? Elson tem meu contato, viu? Ele tem meu zap, pode me aperrear. Eu vou. Tá certo, Priscila. Brigadão, viu? Pessoal, escutem aí. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram do Interagi, tá bom? Sigam a Priscila também. Priscila, se tiver uma rede social para A gente vai divulgar para a gente divulgar. aqui.
Agora minha rede social. Olha, pode ser o LinkedIn, viu? Porque meu Instagram. Claro, pode ser, não tem problema não. LinkedIn é Priscila Mendes, né? Priscila Mendes vai estar lá. E é facilzinho. Depois eu posso mandar até o link para a Elcio também. E o meu Instagram é o Prius, né? Priuz, Prius. Mas é light. São olhares do mundo. Sem ser tão técnico ou profissional. Tá bom, Priscila, obrigada. Obrigada a todos por mais um episódio que a gente tá realizando, tá bom? E um beijão para todos e sigam a gente, viu? Vou colocar lá na postagem um Instagram de Priscila, o LinkedIn dela também. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Beijão, minha gente. Obrigada. Tchau, Kelly. Tchau. Obrigada, Ero. Obrigado, Espere, gente. Tchau, tchau.